Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, Desenvolvimento e Capacitação. Dúvidas sobre a nossa alimentação sempre vão existir e nós sempre vamos querer saber um pouco mais sobre todos os assuntos no que se refere àquilo que a gente come e aquilo que a gente não deve comer, não é verdade? E nós trouxemos uma porção de perguntas dos espectadores do programa Simples Assim para o Dr. Durval Ribas Filho, nutrólogo, presidente da ABRAM, a Associação Brasileira de Nutrologia, que sempre muito gentilmente nos recebe e responde a você que postou a sua pergunta. Muitíssimo obrigada, viu? Vamos já começar por aí. Dr. Durval, nosso agradecimento de sempre por nos receber e por atender aqui os nossos espectadores. Sim, é sempre um grande prazer. Eu que agradeço, logicamente, o convite e agradeço essas perguntas, esses questionamentos, né, na área de nutrição, de nutrologia, porque isso sempre é importante para a boa saúde da população, não é mesmo? Bom, a gente postou que trataria sobre esses novos estudos que falam sobre a ingestão do açúcar, que a gente deve comer menos açúcar. Eu já sabia do menos sal e do menos gordura. E aí vieram algumas perguntas. Bom, vamos lá. Menos sal, menos gordura e menos açúcar, ok. E a Sandra Fidêncio, que é de Catanduva, quer saber se para perder peso com saúde, ela tem que abolir de vez açúcar ou dá para adotar adoçante? Não, Sandra, eu acho que tudo que é em excesso faz mal e também nós temos que entender que o nosso organismo precisa de carboidratos, que são os açúcares, precisa de proteínas e, logicamente, precisa de gorduras, tanto as saturadas quanto insaturadas. No caso do açúcar, os estudos mostram que uma ingesta calórica de mais do que 10 gramas por dia do açúcar comum, esse açúcar que a gente ingere, que é a sacarose, né, o açúcar da cana, não seria recomendável para uma boa saúde. Então, eu realmente diria assim, olha, mais do que 10, o que é 10 gramas? Bom, 10 gramas é uma colher de sobremesa, não é mesmo? Dá para adoçar um cafezinho e olhe lá. Exatamente. Então, isso por dia. Então, essa é que, na verdade, seria a recomendação. Portanto, ele não é proibido. Ele pode e deve ser ingerido. Quanto ao adoçante, alguns estudos mostram que mais que 40 miligramas por quilo por dia do adoçante realmente faz mal. Bem, esse efeito deletério para a saúde, ele logicamente se for ingerido nessa quantidade. Alguns estudos mostram que seria praticamente até 8 litros de um refrigerante por dia para você atingir esse patamar. Então é importante que a gente entenda também que não é comum você ter um excesso de ingesta de algum adoçante artificial, a não ser que você no dia a dia exagere, não é mesmo? A Ruth quer saber, a Ruth Rossigali, que é de Ariranha, qual é o melhor adoçante? Olha, Ruth, essa pergunta é interessante, porque o melhor de todos os adoçantes é aquele que você reveza, é aquele que você, a cada vez que você vai no supermercado, você compra um diferente. É a sacarina, é o ciclamato, é o aspartame, enfim, você vai alternando. Eu acho que essa seria de todas as melhores dicas. Não faça uso só e somente de um adoçante. Assim como tem ciclamato, sacarina, assim como tem aspartame, assim como tem estévia, não custa você, todas as vezes que vai no supermercado, cada 2 meses, 3 meses, vai mudando. Esse é o melhor caminho com relação à ingesta do adoçante. Saindo do doce, indo para o salgado. A Patrícia Lapola, de Monte Alto, a Janaína Chiari, de Catanduva. Quais as vantagens e as diferenças do sal marinho e do sal rosa do Himalaia? Olha, Patrícia e Janaína, na verdade, se você for avaliar, tudo está relacionado com uma substância que é o sódio. E o sódio, ele é muito semelhante na sua concentração. Alguns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos. Portanto, quando se fala muito de que esse sal é melhor ou pior,
Na verdade, a gente tem que ver a quantidade de sódio que ele contém. Se nós observarmos, por exemplo, o sal diet ou o sal light, nós vamos observar que ele tem em torno de 50% a menos de sódio. Ora, o sal diet, o sal light é excelente, mas vamos lembrar uma coisa básica: todos nós precisamos de sódio. O nosso organismo precisa de sódio, precisa de potássio, precisa de cálcio, enfim, nós precisamos dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, e dos micronutrientes, são as vitaminas e os minerais, e dentre eles o sódio. Quantos gramas por dia de sal? Não há uma recomendação acima de 2,5 gramas por dia. Os estudos então mostram que, por exemplo, o sal de cozinha, ele tem 40% de sódio. Então, se nós ingerirmos, por exemplo, 10 gramas, seria 4 gramas. Opa, aí é muito, não é? Então, eu acho muito importante que a pessoa saiba que aquele pacotinho de sal, 40% é sódio, 40%. Só que, e o sal que você ingere, no caso o sódio, que está no arroz, que está no feijão, não é só aquele que você coloca e espalha com saleiro na salada. Não. Então é importante a ingesta o mínimo possível do saleiro, porque já consta, já contém sódio na própria alimentação do dia a dia. E lembrar que o brasileiro, infelizmente, ele está ingerindo mais do que o dobro da quantidade de sódio que nós precisamos. Portanto, nós temos que ficar muito atentos a essa ingesta excessiva de sódio. Praticamente o Dr. Durval respondeu o Rogério Sabino, que é de Catanduva. Ele queria saber sobre o sal que está nos alimentos embutidos, industrializados, se é só esse que faz mal e se é aquele que a gente usa no dia a dia na salada, no arroz e no feijão, não. Absolutamente, ele é a mesma coisa, né? Tá. Sódio é sódio, o sal de cozinha tem 40% de sódio. E ele pode estar embutido em qualquer produto alimentício e que todos nós... O que não pode é ter o costume de exagerar, né? Infelizmente, muitas vezes, a gente observa isso na salada. Você que tem o saleiro ali do lado, você começa a colocar muito... Isso é muito prejudicial, não pode. E, de repente, isso se torna um hábito, um costume. A gente brinca porque ninguém fica doente até os 45, 50 anos. Mas quem começa a ingerir muito sódio, é depois dos 40, 50, aí é que aflora, é que emerge não só hipertensão arterial, como outras doenças crônico-degenerativas. Nosso tempo acabou, a gente agradece a todo mundo que mandou perguntas e fica sempre o convite para continuar mandando, porque a gente vai voltar outras vezes falando com o Dr. Durval, respondendo as suas questões. Agora é hora dos abraços. Eu trago os abraços da Cidica Fonseca, que é de Catanduva, da Marô Rangel, da Leda Santaella, da Débora Sena e também de um seu colega, o Dr. Constantino, que também é lá do Rio de Janeiro, médico da tua área de endocrinologia, especialista em medicina esportiva. Verdade. Puxa, eu agradeço muito. Veja a repercussão que tem o seu programa e a gente fica muito lisonjeado. O Dr. Constantino é um amigo de longa data, eu admiro muito o trabalho que ele faz, né? E todas essas pessoas que, uma ou outra, eu acho que já foi minha paciente e eu mando a elas o meu mais afetuoso abraço, viu? Muito obrigado pelos elogios. E até o próximo. Programa Simples Assim. Apoio Unimed Catanduva. Mudando para melhor. Mudando para você. Instituto EDEC. Educação, desenvolvimento e capacitação.